Olá, pessoal do Colégio Militar de Brasília. Vamos nós para mais uma correção de exercícios de vestibulares. Então, a nossa proposta hoje é trabalhar a Idade Média, que vai do século V ao século XV, e vamos dividi-la em duas, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Iniciando com a Alta Idade Média, que vai do século V até o século XI, mais ou menos o século XI. Primeiro exercício é um exercício da FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Uma das características a ser reconhecida no feudalismo é uma das características feudais na Europa medieval é a sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. Não, né, gente? Os sistemas de castas está no Oriente e é daquela relação vinculada a uma estrutura essencialmente consanguínea, né, de divisões da sociedade por meio, né, da primeira casta dos Brahmas, né? Então, não tem relação. B, a ideia, ou, desculpe-me, os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. Não, né, gente? Honra e fidelidade vieram das instituições germânicas, né? Daquela estrutura do direito consuetudinário, né? Daquela estrutura das relações de comitatus, né? Então, é dessas estruturas dos germanos. Muito bem. C. Vilões, servos, estavam presos às várias obrigações, entre elas o pagamento anual de captação, talha, banalidades. Então, captação, talha, banalidades são formas de impostos que tinham na sociedade medieval, principalmente na estrutura feudal. Os vilões e os servos estavam presos às várias obrigações, né? Os vilões livres em relação à estrutura da terra, porque ele estava entre um feudo e outro, e os servos presos à estrutura da terra. Então, aqui nós temos a alternativa C como alternativa correta. D, a economia do feudo era dinâmica? Não, né, gente? Pouco dinâmica, estando voltada para o comércio dos feudos vizinhos. Não tem muito desenvolvimento comercial nos feudos. Tende à autossubsistência, né, gente? Tende à autossubsistência. E as relações de produção eram escravocratas. Não, o modo de produção escravo, né, escravista, ele cai ainda dentro do Império Romano. Nas relações de dominação que nós temos na Idade Média infeudalizada, são as relações de servidão neste contexto histórico aqui. Muito bem. Segundo exercício. Um exercício da FUVEST, né? USP, grande universidade, almejada universidade. A instituição das corveias variava de acordo com os domínios senhoriais e, no interior de cada um, de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses ou de seus mansos, que são as parcelas de terra, né? Esta frase sobre o feudalismo trata. Então, instituição das corveias, dos impostos, né? Impostos. Esta frase sobre o feudalismo trata da vassalagem? Não, a vassalagem é uma relação entre nobres, suzerano e vassalo. Não trata dos impostos vinculados às corveias, às talhas, às banalidades nos domínios senhoriais. B, do colonato, né? O colonato é uma instituição ainda do Império Romano, então também está errado. Do comitatus. Comitatus é uma relação germânica, né, de obediência dentro das estruturas vinculadas ao domínio, né, a estruturas de guerras, por exemplo, né? Então, comitatus.
está entre os germânicos também, né? A servidão, sim. A servidão, sim. A servidão está vinculada às instituições das corveias, no Estatuto Jurídico dos camponeses. Camponeses. Guilda, guilda não, porque guilda, referência se dá à Baixa Idade Média e às estruturas de corporações, né? Muito bem. Terceiro exercício. VUNESP, Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, Estadual Paulista, né, gente? Grande universidade, inclusive universidade da qual eu me formei. O homem medieval não buscava as grandes multidões urbanas, aceitava a dispersão da sociedade agrária e procurava a união intimista com Cristo. Os mais santos procuravam a solidão, uma vida monacos, isolamento em grego. O devoto abandonava as cidades para salvar sua alma. Assinale a alternativa que contém apenas características da sociedade medieval presente no texto. Apenas características da sociedade medieval. Muito bem. Então, o homem medieval, o homem da Idade Média, ele não buscava, né? Não buscava grandes multidões. Ele é um homem agrário do campo, campesino, né? Digamos assim. Veja só, a alternativa que contém característica dessa sociedade medieval, que ela está diretamente ligada ao homem vinculado à terra, né? Está vinculado ao pensamento cristão, ao cristianismo, ao catolicismo, né, principalmente. Então nós temos uma sociedade onde Deus é o centro do universo, o teocentrismo. E nós temos uma sociedade rural, porque ele não buscava grandes multidões urbanas, né? Então, a sociedade rural, alternativa correta, alternativa A. Teocentrismo está certo, universalismo está errado. Teocentrismo está certo, utopismo está errado. Antropocentrismo está errado. Antropocentrismo é a concepção renascentista. Muito bem, jovens. Pucamp, questão número 4. Lá vamos então nós ainda na Idade Média, agora trabalhando um pouco o islamismo. Trabalhamos o feudalismo, agora vamos trabalhar o islamismo. Um exercício da Pucamp, da PUC Campinas. Para compreender a unificação religiosa e política da Arábia por Maomé, é necessário conhecer. Vamos lá. A atuação das seitas religiosas sunitas e xiitas. Gente, isso aqui vem depois, tá? Então nós temos um anacronismo aqui. Isso é depois que Maomé implementa a religião, tá? E não antes. B. Os princípios legitimistas obedecidos pela tribo coraixita da qual fazia parte. Os princípios legitimistas. Mas, gente, eu estou falando do momento, né, da unificação religiosa e política da Arábia. Para a gente falar disso, nós precisamos conhecer os fundamentos religiosos, né, gente? Antes, né, onde busca, qual é a base. Então, os princípios legitimistas obedecidos pela tribo coraixita, da qual fazia parte. Não é só isso, né? Você precisa do quê? De fundamentos. E quais os fundamentos? É um fundamentos que está vinculado a outros conhecimentos religiosos, não é? Então, olha só a C. Os fundamentos do sincretismo religioso marcou a doutrina islâmica. É aqui que está correto. Então, a alternativa B está errada.
As particularidades da vida dos árabes nos séculos anteriores do surgimento do islamismo. Particularidades, né? As particularidades das vidas dos árabes nos séculos anteriores ao islamismo, né? Mas a religião, ela não só é árabe essencialmente, ela tem um sincretismo, né? Como nós vimos. Ela tem um sincretismo. Olha só, nós vimos esse sincretismo. Deixa eu apagar isso aqui, gente, ó. Nós vimos esse sincretismo na resposta correta, ó, né? Muito bem. E, então aqui também está errada. A atuação da dinastia dos Omíadas vem depois, né? Mais um anacronismo. Então, a alternativa correta é a alternativa C de coração. A última questão é a questão número 5, eu tirei lá do site da UOL. Analise as afirmativas abaixo sobre o Império e a civilização islâmica. Então, o primeiro item aqui. Maomé iniciou suas pregações em Meca. Sim, iniciou suas pregações em Meca, conseguindo adeptos principalmente entre a população pobre. Os ricos membros da tribo dos Quraishitas viam a pregação monoteísta como uma ameaça ao seu poder econômico e religioso, já que a economia girava principalmente em torno da peregrinação à cidade para as visitas à Caaba, e as pregações monoteístas poderiam expulsar os visitantes. Esse item é um item, está correto, né, gente? Nada desabona esse item aqui, não. Todas as informações aqui são informações corretas. Ó, então, interessante, hein? Hã? Ó, pode ser a 1, quer dizer A, pode ser a B, e pode ser também a D, todas, né? Então, aqui nós já excluímos a alternativa C e a alternativa E. 2. Quarto califa, Ali, genro de Maomé, foi derrubado pelos membros da tribo dos Omíadas, ligados ao califa Otman, iniciando uma nova dinastia. No período dos Omíadas, entre 661 e 750, o Império Islâmico conheceu sua maior extensão territorial, somando território na Índia, na Ásia Central, no norte da África e na Península Ibérica. Na Europa, foram contidos pelos francos na Batalha de Poitiers, em 732. Excelente, tudo correto. Gaivotas aí, ó. Nenhuma informação desabona. Tudo certo. Então, 1 e 2 correta. Opa, olha aqui, ó. A 2 correta. Opa, todas corretas. Então, aqui nós já excluímos 1 e 3. Sobrou a A e a D. Lá vamos para a terceira questão. Terceiro item, melhor dizendo. Em 750, os abássidas derrubaram a dinastia Umida, transformaram Bagdá em capital do império e iniciaram um processo de desagregação com a instituição dos Emirados, que eram califados independentes, tais como Córdoba e Cairo. Posteriormente, a partir do século XIII, o império foi sendo também conquistado pelos turcos, povos originários da Ásia Central, um processo que iria se estender até o início do século XX, mas mantendo o islamismo como religião. Opa, informação correta. Mais uma gaivotinha, então todas estão corretas. Alternativa D. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.